A minha família nunca foi unida. Um dia, minha mãe precisou da minha avó. A mãe, ela pediu ajuda à minha avó e a gente morou um tempo na casa dela. A minha avó era nítido que a minha avó, ela só gostava de uma filha, né? Ela tinha duas, né? A minha mãe e a minha tia. E ela só gostava de uma filha, e essa era a filha mais nova que sempre morou com ela, que era o xodozinho dela. E quando a minha mãe foi morar na casa da minha avó, eu ouvia muito a minha tia falar mal da minha mãe, falar mal de mim. Porque quando a minha mãe era nova, a minha avó não queria que a minha mãe casasse. Só que a minha mãe não aguentava o tratamento que ela tinha dentro da casa. A minha mãe não aguentava ver o tratamento da minha avó para com a minha tia, né? De fazer tudo pela minha tia, não fazia nada pela minha mãe. Não fazia nada, gente, nada. Então, a minha mãe ficava chateada com isso, sabe? Ficava revoltada. Qual o filho que não fica revoltado, não é? Então, a minha mãe resolveu se casar mesmo, escondido. Minha mãe fugiu com meu pai, foi embora, né? E tal. E quando meu pai faleceu, a minha mãe, ela precisou da ajuda da minha avó. E todos os dias a minha mãe ouvia, sabe? Jogava na cara da minha mãe. Ai, que você me desobedeceu. Ah, que você fugiu. Ah, que não sei o quê. Por isso que eu amo a minha filha caçula, não sei o quê, sabe? E a minha mãe ficava muito mal com isso. Mesmo a minha mãe sendo uma ótima filha, fazendo tudo por ela. Aí a minha tia não gostava da minha mãe, né? E começou a atingir, começou a falar mal de mim para atingir a minha mãe, porque ela via que não estava atingindo a minha mãe só falando mal dela, né? Então ela começou a me atingir. Ah, que sua filha vai dar porque não presta. Ah, que isso e aquilo, e que isso e aquilo outro. E a minha mãe ficava revoltadíssima com isso, revoltadíssima. Um dia, gente, eu já tava com o quê? 14 anos, se eu não me engano. E eu tava voltando da escola, né? Ela era professora de uma escola infantil. E eu tava voltando da escola com um amigo meu. E no meio do caminho, esse amigo me deu um beijo. Deu um selinho, assim, bem rápido, sabe? E a minha tia viu. A minha tia tava passando por ali por perto e viu. A minha tia saiu me arrastando pelo braço, me levou pra casa o caminho todo me arrastando. Começou a falar, jogar na cara da minha mãe. Não disse que essa menina vai dar porque não presta. Eu não disse que essa menina vai ser igual a você, que essa menina vai fazer tudo que você vê, que você não vai desobedecer, você vai fugir, igual você fugiu pra casar com o seu homem. E falou um monte de coisa, disse que eu não ia prestar, que eu ia dar porque não presta, que eu ia ser prostituta, sabe? Falou um monte de coisa, gente, a mulher é louca. Um monte de coisa comigo. Eu, uma menina de 14 anos, eu só tinha dado um selinho no rapaz. E eu chorava, chorava. E a minha mãe com tanta raiva, minha mãe descontou em mim. Minha mãe bateu em mim, sabe? Então aquilo me magoou muito, porque naquele dia minha mãe, ela sabia que era exagero da minha tia, mas ela bateu em mim, sabe? Porque a minha tia dizia que ela não fazia nada, que eu era desse jeito porque a minha mãe não me dava exemplo, que a minha mãe não me castigava, sabe? Não me batia. E pela primeira vez, por causa disso, a minha mãe me bateu só pra provar, só pra mostrar pra ela, sabe? Que minha mãe me disciplinava assim. E, gente, foi horrível esse dia. Eu fiquei muito mal, fiquei muito chateada com a minha mãe, sabe? Porque pela primeira vez a minha mãe me bateu por algo tão banal, sabe? Tão estúpido. E eu fiquei vários dias chateada com a minha mãe, vários dias. Só que depois a minha mãe se arrependeu, pediu desculpas e eu perdoei ela, né? E a minha tia jogava tanta praga pra cima de mim, tanta praga, que eu me sentia mal, me sentia carregada. Eu dizia, mãe, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, mãe, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero sair dessa casa. Eu não aguento mais a minha tia, eu não aguento mais a minha avó. Gente, era horrível. Pra vocês terem noção, uma vez, gente, eu acho que eu tinha, gente, uns 9 anos de idade. E eu não sabia andar muito na rua, não sabia andar muito, eu só sabia o caminho, né, indo a pé, que era pra casa da minha outra avó.
E a minha mãe me mandava lá muitas vezes pra pegar as coisas, pra pegar comida, sabe, essas coisas, porque às vezes a minha avó negava comida pra minha mãe. Então, minha mãe mandava eu ir na casa dessa minha avó, né, dessa minha outra avó. Então, eu ia lá a pé, eu sempre ia a pé. Só que nesse dia eu tava com tanta preguiça que tinha um circular, sabe, que circulava pelo bairro, né, um ônibus. Na época, acho que chamava de circular. E eu resolvi pegar esse ônibus. Eu nunca tinha pegado o ônibus. Peguei esse ônibus. E, gente, eu me perdi. Eu simplesmente me perdi. Eu desci no ponto errado. Eu me perdi. E eu fiquei zanzando, sabe? Toda hora passando pelo mesmo lugar, pelo mesmo lugar. E tinha uma moça em uma das lojas, que eu tava sempre passando por ali, pelo mesmo lugar, que ela me viu e ela me chamou. Ela perguntou o que estava acontecendo. Eu falei pra ela que eu tava perdida, eu comecei a chorar. E essa moça me ajudou, ela perguntou, você lembra o telefone de alguém e tal? E eu lembrei o número do telefone da casa da minha avó. Então, eu mandei ela ligar, né? E ela ligou, explicou a situação pra minha avó. A minha mãe, nesse dia, não tava em casa, porque ela tinha ido procurar emprego. Ela passava o dia todinho procurando trabalho pra ver se achava. Então, a minha tia foi me buscar nesse lugar, gente. Eu tava bem pertinho, eu não tava tão longe, só que eu me perdi, gente. Eu não sabia andar muito, sabe? Com 9 anos eu tinha. Então, a minha tia foi me buscar e foi o caminho todinho reclamando comigo, brigando comigo, dizendo que pra quê que eu fui caçada de pegar ônibus, que eu era muito teimosa, desobediente. Cheguei em casa, me deu uma surra. Uma surra de pau, gente. De pau. Vocês têm noção? A maldade que a mulher tinha no coração. Fiquei muito mal, eu fiquei toda dolorida. Minha mãe chegou, quando viu, foi pra cima dela. Foi uma brigalhada toda, uma confusão toda. Que a gente ficou lá, gente, por bastante tempo. Isso aconteceu, eu tinha 9 anos. Aí com 14 aconteceu o episódio do beijo, né? Que ela me viu, o rapaz dando um selinho em mim. Foi uma confusão toda, gente. Depois que passou esse episódio do beijo, né? A minha mãe, ela conseguiu trabalho, a gente conseguiu sair da casa da minha avó, né? E com o tempo, a minha tia teve a filha dela, a primeira filha. Gente, uma babação, sabe? A minha mãe não queria nem botar os pés naquela casa. Aí o que acontece? O tempo passou, eu estudei, terminei o ensino médio, fiz faculdade, me formei. Hoje sou uma ótima profissional na minha área, sabe? Dou muito orgulho pra minha mãe. Nunca, como minha tia falava, que jogava praga pra mim, que eu não ia prestar, que eu ia ser um APU, sabe? Que eu ia ser isso, que ia ser aquilo, que eu ia fugir com o homem. Gente, nunca. Eu dei muito orgulho pra minha mãe. Eu estudei, eu me formei, eu trabalho, ajudo minha mãe, sou uma ótima filha, eu sou amiguíssima da minha mãe. Ao contrário, gente, da filha da minha tia. Isso mesmo. Vocês já devem imaginar, né? A filha da minha tia dá muito trabalho pra ela, muito trabalho. A garota vive no mundo, a garota fuma, sabe, várias coisas erradas. A garota vive com um e com o outro, sabe? Troca de homem como se trocasse de roupa. A filha dela maltrata ela, xinga ela, chama ela de todo tipo de nome, gente. Então isso é uma prova muito grande, gente, de que o universo, tudo de ruim que você joga pra uma pessoa, o universo manda de volta pra você. Entendeu? Todas as pragas que a minha tia rogou pra mim, voltou pra ela, né? Porque a filha dela é tudo que ela falava que eu ia ser. Não é muita coincidência, né? Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é isso. Mostrar pra vocês é isso. É aquele ditado de filho de peixe, peixinho não é verdade. Não é verdade. Não é porque um pai envolvido em coisa errada que um filho vai seguir o mesmo caminho do pai. Não é porque uma mãe é metida com coisa errada, que a mãe fez coisa errada, que a filha vai seguir o caminho da mãe. Isso não existe. Entendeu? Minha mãe não fez uma coisa também tão errada assim, né, gente?
Ela só fugiu pra casar com o homem que ela amava. Entendeu? E meu pai foi um ótimo homem, né? Infelizmente faleceu, mas ele era um ótimo marido, um ótimo pai, entendeu? Então a minha mãe não fez tanta coisa errada assim como a minha tia dizia que fez, né? E eu segui um caminho totalmente diferente das pragas que ela me rogava. Então, não jogue praga em ninguém. Não julgue ninguém, sabe? Não julgue precipitadamente ninguém. Ah, porque fulano é filho de ciclano, vai ser igual a ele. Ah, que fulana fez isso, fez aquilo, a filha vai fazer pior com ela. Tudo que você julgar, tudo que você rogar, vai cair pra você. A lei do retorno não falha. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Gente, mais uma história real enviada por escrita. E, meu Deus do céu, essas coisas acontecem muito nesses casos de família. E, gente, e o pior é que eu concordo com ela, sabe? Com as palavras dela. A lei do retorno não falha, né? Tudo que você rogar para uma pessoa pode cair em dobro para você, né? Então, vamos segurar um pouquinho a língua, né? Vamos guardar o que a gente acha pra gente, né? Porque, infelizmente, é muito triste a gente desejar o mal pros outros, né? Porque foi o que a tia dela fez, né? A tia, ela desejou mal pra sobrinha, né? Pra irmã. E tudo tá acontecendo com ela, né? Como a menina da história falou, a filha dela não faz tudo de errado, né? Maltrata a mãe. E tá acontecendo tudo que a tia rogou pra ela caiu em cima da filha, né? Então é muito triste isso, gente, né? Eu acho muito bizarro. Eu não acho que é coincidência, não. Eu acho que é lei do retorno, sim, né? O que eu acho. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que pode ser isso, né? Que pode ser a lei do retorno mesmo? Ou uma pura coincidência mesmo, o caráter da menina mesmo que é desse jeito. Enfim, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, tá bom? Eu vou amar ver a opinião de vocês. Curta, comenta, compartilha. Não se esquece de deixar o like. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos, para não perder nenhuma história. Um beijo e tchau!